Olá a todos. Tá. Olá a todos, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês para a realização de mais um webinar da Color Mix Especialidades aqui na Casa da Cosmetologia, né, na ABC, trazendo hoje, né, como parceiros nossos aqui, a webinar que vai ser conduzida pela Jéssica Ribeiro, que já está aí, né, Jéssica? Olá, bom dia. Bom É, dia, Lê. Seja muito bem-vinda. A Jéssica Ribeiro é gerente de contas da Oleum, né? E ela é a responsável aqui no Brasil para nos trazer as novidades, né? E inserir essas matérias-primas tão incríveis de uma empresa que faz uma química natural muito bacana. Então, vou deixar com vocês a Jéssica, né? A gente vai deixar as perguntas, as dúvidas, enfim, que forem surgindo durante a apresentação para o final. E aí a gente conversa com todo mundo, né, Jéssica? É Isso, isso? obrigada, Eli, pela apresentação, obrigada pelo convite. E então, como ele mencionou, eu cuido aqui da nossa parte de personal care para o Brasil, e a Oleon é a nossa desculpa, a Color Mix é a nossa distribuidora aqui no Brasil. E então, bom, para quem não conhece um pouco da Oleon, né, eu vou falar um pouquinho da empresa. Nosso foco, então, está na produção de ésteres derivados de fontes vegetais. E aí a gente tem produtos para diferentes tipos de aplicação, né, a gente tem um portfólio bem extenso de emolientes, emulsionantes, modificador reológico, a gente também tem a nossa linha de óleos, e a gente fala assim que o intuito realmente é a gente conseguir trazer produtos que sejam multifuncionais, que sejam muito versáteis, consigam ir para diferentes tipos de aplicação. E aí hoje eu selecionei alguns ingredientes que a gente tem, que são mais focados realmente para a parte de maquiagem, para a gente conversar um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, e aí, igual ele falou, a gente deixa então aberto, se vocês quiserem ir mandando, né, perguntas no chat, e aí no final, aí a gente responde, a gente conversa um pouquinho mais. Boa palestra, Jéssica, boa webinar. Obrigada, Eli. Deixa eu compartilhar. Acho que vocês estão vendo minha apresentação, né? Qualquer coisa, aí vocês me acionam. E então, o tema de hoje, então, seria da gente falar um pouquinho, né, sobre glow em maquiagens coloridas e também falar um pouco sobre alguns ingredientes que tragam, né, uma multifuncionalidade para as formulações. Então, como a gente vai falar de glow, eu trouxe aqui, selecionei 5 produtos dentro do nosso portfólio, né, são produtos que eles têm realmente essa característica de serem mais multifuncionais e eles também têm um alto índice de refração, né. Então eles vão realmente ajudar a gente a trazer um pouco mais desse brilho. E aí aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, né, das diferenciações que a gente tem dentro do nosso portfólio, a gente tem a nossa linha de Jolie, e a gente tem a nossa linha Radia. E aí a gente faz uma diferenciação, que dentro da nossa linha de Jolie a gente fala que é a nossa linha mais sustentável possível. Então, para um produto ele tá dentro da nossa linha de Jolie, ele tem que cumprir alguns pré-requisitos, como serem, readily biodegradable, né, então a gente tem todos os nossos estudos de biodegradabilidade. Todos os produtos dessa linha também já são RSPO Mass Balance. Para outros produtos da linha, a gente também consegue, fornecer a certificação, mas os produtos da linha de Jolie, eles já são todos certificados, Mass Balance, e todos os produtos dessa linha também têm que ter um índice de origem natural acima de 0,8. Então, se um produto, não atinge, né, todos esses requisitos, ele acaba entrando na nossa linha Radia. Então, aqui a gente vai falar dos nossos substitutos de silicone. Então, aqui eu trouxe 2 dos nossos substitutos de ciclopentasiloxano, que seria o Jolie 7750 e o Jolie 7202. A gente também tem o nosso substituto de silicone de alta viscosidade, que seria o Radia 7798, e trouxe 2 moléculas também, né, que são inovações da Oleon, que é o Jolie 7786, que é o nosso desilisoestearato, é um substituto vegetal também aí para esqualano, e o nosso Radiastar 1436, que é uma das moléculas, assim, que a gente fala nossa queridinha realmente para aplicação de produtos com cor.
Bom, então passando aqui para o nosso primeiro produto, o nosso Dioli 7750, o isomil laurato. Então, como ele é um emoliente, né, dependendo da formulação, aí a gente indica a concentração de uso, né, de 1 a 80%, e ele é um substituto, né, de ciclopentasiloxano, então ele também tem essa característica de ser um emoliente, né, de alta espalhabilidade, né, ele tem um sensorial bem leve, ele tem uma absorção muito rápida também. E é um produto que ele vai para diferentes tipos de aplicação, e ele também tem, né, 100% vegetal, ele é um blend, né, de matérias-primas vegetais que a gente utiliza na fabricação, e ele também é readily biodegradable. O nosso Dioli 7202 também é um alternativo, né, de ciclopenta, mas aí ele é que ele muda um pouquinho no sensorial. Eu acho que esse eu gosto até mais, assim, do sensorial dessa matéria-prima. Eu acho o Dioli 7750 bem parecido com o ciclopentasiloxano, e o Dioli 7202, ele tem essa característica de ter um sensorial um pouco mais velvet. Então você realmente sente bem esse toque, assim, mais aveludado, mais sedoso, desse produto. Ele também vai para diferentes tipos de aplicação, é 100% vegetal e readily biodegradable. Aí aqui, então, eu trago para vocês um comparativo das propriedades físico-químicas, então, dos nossos substitutos de silicone, comparado com o ciclopenta e também com o dimeticone de baixa viscosidade. Então, a gente consegue ver que, em termos de características físico-químicas, eles são bem semelhantes. E aí, aqui, para os nossos Diolis, né, a gente consegue ter um índice de refração um pouquinho maior, então a gente consegue também trazer um pouco mais desse glow, dessa luminosidade para as formulações quando a gente usa esses substitutos. Aí aqui a gente também faz alguns testes, né, de compatibilidade para a gente ver se a gente não vai ter nenhum problema, né, utilizando eles dentro das formulações com outros emolientes que a gente geralmente usa, né, como óleo mineral, silicones mesmo ou outros ésteres. Eles também são bem compatíveis, só não são compatíveis com o propileno glicol. E aí um outro teste legal que a gente fez, também é para ver qual é como eles conseguem aumentar a espalhabilidade, né, de outros emolientes utilizados numa formulação. Aqui a gente fez um teste utilizando o cáprico caprílico, então aqui a gente vai vendo que quando a gente adiciona, né, tanto o Dioli 7750 quanto o Dioli 7202, a gente consegue ter um aumento na espalhabilidade, desse éster. Então é uma característica legal, porque quando você usa, né, algum éster, algum outro emoliente que ele tenha uma viscosidade maior, né, e ele não vai ter uma espalhabilidade tão boa, adicionando aqui a partir de 1%, a gente já consegue ter uma autoespalhabilidade da nossa formulação. A gente fez o mesmo teste também comparado, né, com o óleo de girassol. Então aqui também, principalmente com o Dioli 7750, que ele tem essa característica, né, dele ser um emoliente muito leve, ele aumenta bastante a nossa espalhabilidade. Aí aqui é um perfil sensorial comparativo, então, que a gente faz com o nosso painel interno, né, a gente tem um painel interno dentro da Oleon com 10 painelistas treinados, e aí aqui a gente fez um comparativo então, né, dos nossos Diolis com o ciclopenta e também com o dimeticone de baixa viscosidade, e aí a gente vê que eles são bem semelhantes, né, em termos de espalhabilidade, absorção. A gente não caracteriza eles, né, como realmente emolientes voláteis, mas eles são emolientes que eles realmente somem muito rápido na pele, né, são muito bem absorvidos, praticamente não deixam nenhum resíduo, e aí aqui a gente tem um pouco mais de brilho também, né, quando a gente utiliza eles. E aí aqui uma característica legal, né, principalmente quando a gente está falando de maquiagem, é a questão da dispersão de pigmentos. A gente sabe, né, que os silicones eles são muito bons para dispersar pigmento, mas a gente também consegue uma boa dispersão de pigmento quando a gente usa os substitutos, principalmente o Dioli 7750. Então aqui esse teste a gente faz utilizando 1 grama de pigmento, então aqui nesse caso a gente usou óxido de ferro vermelho, então para 1 grama de pigmento a gente precisa de 0,85 gramas do Dioli 7750. E aí no caso do Dioli 7202 a gente vai precisar de 1,08. Então
aqui a gente vai precisar de uma quantidade um pouquinho maior, então por isso geralmente a gente indica mais o Jolie 7750. E aí, como a gente está falando realmente, né, de multifuncionalidade, aqui uma característica legal que a gente tem, né, para o nosso Jolie 7202 é realmente utilizar ele em formulações que também contenham filtro solar. Então, por exemplo, um tinted, né, um protetor solar com cor, ele acaba sendo bem legal porque ele é ótimo para solubilizar os filtros orgânicos. Então, dependendo do tipo de filtro que você for utilizar, ele acaba sendo até melhor que algum dos filtros, algum dos emolientes, né, que geralmente a gente usa no mercado, por exemplo, o C12 e C15 é o que o benzoato, e aí dependendo do filtro, ele consegue dispersar ainda melhor esses filtros. Aí, passando para o nosso terceiro substituto de silicone, então esse seria mais um substituto de dimeticone de alta viscosidade, porque a viscosidade desse produto é de 3.000 megapascal. E então ele é bem indicado, né, para formulações, por exemplo, de gloss, também porque ele vai ajudar bastante na dispersão de pigmentos. Mas também é um produto, assim, bem multifuncional, né, a gente indica para todas as nossas aplicações. Ele tem um índice de origem natural acima de 0,9 e essa matéria-prima também é biodegradável. Aqui a gente fez um comparativo, então, com um dimeticone, né, de viscosidade de 100 centistokes, e aí aqui em termos de espalhabilidade, né, rápida absorção na pele, eles também são bem semelhantes, mas aqui uma característica legal, né, que o nosso Radia 7798 tem, é de evitar esse efeito branco na pele, né. Às vezes a gente aplica alguns produtos, né, alguns cremes, loções que deixam um pouco mais de um efeito branco, e aí então utilizando o nosso Radia 7798, isso não vai ser um problema. E ele também é um produto que ele também não deixa, né, esse sensorial mais pegajoso na pele, né, às vezes um sensorial um pouco mais de taque, também não deixa, ele tem um sensorial bem suave, bem agradável. E aqui, então, como eu falei, né, os silicones, eles são ótimos para dispersar pigmentos, mas a gente vê que com o nosso Radia 7798, a gente também consegue dispersar muito bem os pigmentos. Então, aqui a gente testou, né, com os 4 pigmentos que a gente geralmente utiliza, né, nas formulações, óxido de ferro preto, vermelho, amarelo e o titânio, e a gente precisa basicamente da mesma concentração, né, que outros dimesticones com uma maior viscosidade. Então, ele funciona muito bem para a gente conseguir dispersar os pigmentos nas formulações. Aí agora, então, passando para saindo um pouquinho, né, dessa parte dos substitutos de silicone e entrando em uma das nossas especialidades também, que é o nosso Decil isoestearato. A gente fala que ele é uma alternativa vegetal, né, ao esqualano. Depois eu vou mostrar alguns testes para vocês. Ele é uma matéria-prima que a gente usa muito mais um claim dele ser um agente de limpeza, né. Hoje eu não vou focar tanto, nesse claim dele, né, nessa ação dele, mas ele é uma matéria-prima bem interessante, porque ele tem essa ação de limpeza, ao mesmo tempo que ele consegue trazer uma hidratação e uma luminosidade para a pele. Então eu vou falar um pouco mais dessa parte, né, dele realmente trazer essa luminosidade para a pele quando ele é aplicado nas formulações. Também é um produto 100% de origem vegetal e também é biodegradável. Então aqui, como eu falei, né, ele tem algumas propriedades fisicoquímicas bem semelhantes ao esqualano, e então ele também, né, tem uma boa propriedade, né, de ser uma matéria-prima mais oclusiva, ele traz uma boa hidratação para a pele, né, ele também é uma cadeia longa, né, tem uma cadeia longa de carbono, ao mesmo tempo que ele também não vai causar nenhuma obstrução para os poros, né, ele tem um sensorial, assim, bem agradável, tanto que a gente vê aqui, né, no destaque que ele tem uma alta espalhabilidade, né, então é uma matéria-prima realmente bem leve e também consegue trazer um brilho bem legal para as formulações, por isso geralmente a gente aplica ele em formulações que a gente realmente quer trazer esse efeito mais glow para a pele. A gente também fez os nossos testes de compatibilidade, então também é uma matéria-prima, assim, bem compatível com vários outros ésteres, outros emolientes que a gente geralmente usa em formulações, só não é compatível realmente
com o monopropileno glicol e com silicone, e aí nesse caso a gente realmente indica, né, que seja utilizado junto com os nossos substitutos de silicone, né, aqui o isomilaurato é o nosso Jolie 7750, e aí aqui como a gente compara muito ele com o esqualano, né, a gente trouxe esse esqualano Like Skin Feel, e então a gente vê que em termos, assim, de espalhabilidade, eles são muito semelhantes, né, o esqualano é bem conhecido por ter essa propriedade, né, de ser uma matéria-prima que ela tem esse sensorial bem agradável, o nosso Jolie também tem. Ele não tem essa característica de ser pegajoso, né, então ele tem esse sensorial bem suave realmente, um toque bem agradável na pele. Ele tem uma rápida absorção, então por isso que realmente ele vai conseguir também trazer essa hidratação para a pele, e ele ainda deixa um toque ainda mais agradável, né, quando comparado ao esqualano, né, ele não vai deixar esse toque oleoso na pele. Então, como eu falei, esse é um produto que a gente traz muito com esse claim, né, dele ser um removedor de maquiagem e ser utilizado em produtos, né, de limpeza para a pele. E a gente trouxe muito esse produto com esse intuito, porque a gente queria ter um ingrediente realmente que a gente falasse: "Não, ele tem realmente uma multifuncionalidade". Então, porque geralmente quando a gente desenvolve, né, esses produtos para limpeza da pele, a gente vê que eles deixam, né, um sensorial um pouco mais de pele mais seca, deixam a pele mais irritada, a pele mais sensível. E aí, para a gente conseguir contornar, né, esses efeitos adversos, a gente usa algum produto de hidratação. E aí, quando a gente usa o nosso Jolie 7786, a gente não precisa, né, usar 2 tipos de produto, um para limpeza e um para hidratação. No mesmo produto, a gente já consegue ter esses 2 benefícios. E aí, justamente por ele ajudar muito na hidratação da pele, a trazer essa luminosidade, né, a melhorar a barreira cutânea, aí a gente também indica para formulações de maquiagem, né, que a gente quer realmente trazer esse brilho. Então aqui eu vou falar bastante dessa propriedade, né, de aplicação em realmente produtos de maquiagem, mas também para quem quiser saber, outros tipos de aplicação, também depois pode entrar em contato comigo ou o pessoal da Color Mix, que eu também consigo compartilhar a literatura que a gente tem para outros tipos de aplicação. Então aqui a gente usou esse produto em uma formulação de batom. Aqui a gente usou ele a 20% e a gente fez um comparativo também com o nosso branco, que daí esses 20% a gente distribuiu em outros 2 produtos, né, aqui no nosso Radia 7104, que é o Caprico Caprílico, e no Radia 7610, que é o etilexanoin. E aí a gente também comparou, né, com um emoliente de origem petroquímica. E aí aqui alguns testes que a gente fez, né, com esse batom. Então primeiro a gente fez a medição do brilho utilizando o Gloss Meter, a gente vê que utilizando o emoliente de origem petroquímica a gente teve um brilho ainda menor, né, que o nosso controle, e aí quando a gente usa o nosso Jolie 7786 a gente consegue trazer bastante brilho para essa formulação. Então, por exemplo, para um batom, né, que o intuito é desenvolver um batom mais cremoso, um batom laqueado que realmente traga mais brilho, a gente consegue utilizando essa matéria-prima. E ele também, por ele ajudar na dispersão dos pigmentos, fazer uma dispersão de pigmentos mais uniforme, a gente também consegue ver que a gente consegue ter uma intensidade de cor muito maior. Então, quando a gente vai ver na aplicação do produto, né, a gente vê uma intensidade, né, da coloração do produto muito maior durante a aplicação. E é aqui um teste legal que a gente também faz, né, para ver a estrutura do batom. E então aqui a gente fez o teste, né, de resistência ao corte, então aqui tem, o nosso protocolo. Então aqui a gente mede a força necessária, né, para a gente fazer o corte no batom, e aí a gente também mediu a dureza, então seria a força necessária, né, para essa probe conseguir perfurar a bala do batom. E aí o interessante aqui é que a gente teve um batom um pouco mais macio, mas um batom com uma boa dureza, né, e é isso que a gente está procurando, a gente quer que a gente consiga ter um equilíbrio entre essas 2 características para a gente conseguir ter um bom payoff, porque se o batom ficar muito duro, né, se ele acabar ficando muito seco, aí ele consequentemente ele não vai conseguir descarregar bem nos lábios, então é sempre interessante que a gente consiga ter esse equilíbrio entre essas 2 características. E aí agora então, passando para o nosso último produto,
Esse produto, assim, a gente tem 3 patentes, que aí eu vou mostrar para vocês com mais detalhes na apresentação. Essa é uma matéria-prima de cadeia longa, né, ele tem 36 carbonos, mas ele é uma cadeia, ramificada, por isso ela é líquida na temperatura ambiente. E essa matéria-prima ela é bem legal, porque ela é excelente para dispersar pigmentos, essa é uma das patentes que a gente tem. A gente fala que ele tem um sensorial bem único, né, acaba que só testando o produto para você ver, mas ele tem esse sensorial bem aveludado mesmo, né, bem gostoso, assim, quando você aplica na pele. É uma matéria-prima que ajuda na resistência à água, né, na formação de filme, traz bastante brilho para as formulações e ele também ajuda a gente, a melhorar formulações de batom. Também é uma das patentes que a gente tem. É uma matéria-prima também 100% de origem vegetal e que consegue ser utilizada para diferentes tipos de aplicação. Por essa matéria-prima ele vem, né, de uma reação que a gente chama reação, de Gerber. O oquitildodecanol também vem dessa reação, por isso a gente faz esse comparativo entre essas 2 matérias-primas. Só que aqui quando a gente vê o índice de refração, a gente consegue trazer muito mais brilho utilizando o Radiostar 1436, e ele também é uma matéria-prima que ele tem mais viscosidade, então ele vai ajudar a trazer mais textura, né, mais estabilidade para as formulações. Aqui também é um teste sensorial que a gente faz, né, com o nosso painel interno. Então eles avaliam alguns, parâmetros, então a gente vê que em termos, né, realmente de consistência é um produto excelente, né, a gente tem vários clientes que usam em formulação, principalmente de batom e de gloss, justamente por ele ter uma maior viscosidade. Ele tem um sensorial realmente bem único, ele traz realmente essa sensação mais de maciez para as formulações, traz bastante brilho, não deixa um sensorial, né, desagradável, um sensorial mais pegajoso na formulação, e ele também ajuda a trazer mais espalhabilidade. Então aqui esse é o teste que a gente faz para verificar a formação de filme. Então a gente tem um protocolo interno, e aí quanto menos água evaporada, significa que a gente teve uma melhor formação de filme. Então a gente vê aqui que usando o Radiostar 1436, em comparação, por exemplo, a um óleo mineral, ao oquitildodecanol, ele só tem uma característica um pouco, inferior realmente ao de meticone, mas ele tem uma ótima formação de filme, né, então ele ajuda a evitar essa evaporação de água. E aí aqui, como eu mencionei, essa é uma das patentes que a gente tem para esse produto, ele é excelente para dispersar os pigmentos. E então, para 1 grama de pigmento, a gente precisa somente de 0,76 gramas, desse ingrediente. Então, dentro do nosso portfólio, esse realmente é o material mais que a gente mais indica para esse intuito de dispersão de pigmentos. E aí aqui a gente até consegue ver nesse teste que a gente usou 0,05% de pigmento, e aí com diferentes emolientes, né, o Radianol 1990 também é um emoliente que a gente tem dentro do nosso portfólio, a gente comparou também com o caprílico e com o quitildodecanol, e aqui a gente consegue ver pela intensidade da cor, que a gente teve uma dispersão de pigmentos muito mais uniforme, então por isso que isso impacta, né, da gente conseguir ver muito mais essa cor muito mais intensa, porque os pigmentos estão muito bem distribuídos, né, muito bem homogêneos dentro do nosso emoliente. Aqui, então, a gente fez a aplicação do produto, né, em uma formulação de batom. Então, aqui a gente usou 20% do nosso Radiostar 1436, e aí a gente também mediu novamente a formação de filme. Então, a gente vê aqui que a gente teve uma baixa evaporação de água quando a gente usa o Radiostar 1436, por isso ele é bem legal, né, para essa propriedade de formação de filme. E também a gente vê que quando a gente faz o nosso teste de resistência à água, também a gente teve menos produto saindo, né. Então a gente também consegue uma ótima resistência à água usando esse produto dentro da formulação. Aqui a gente tem o nosso teste, então, para verificar o brilho que ele vai trazer para as formulações.
então aqui ele traz bastante brilho, de fato. E aí aqui a gente tem o nosso teste de anti-bleeding, então a gente verifica, né, se quando ele é aplicado numa formulação de batom, ele vai evitar, né, que o produto migre para essas linhas, né, ao redor dos lábios, e ele também é excelente para essa propriedade, justamente por ele ajudar nessa formação de filme, então ele evita que o batom fique migrando. E aí aqui também a gente mediu a intensidade da cor, então por ele ajudar a dispersar muito bem os pigmentos, a gente consegue uma intensidade de cor muito maior quando a gente utiliza esse ingrediente. Aí aqui também, como eu tinha falado, né, que a gente fez esse teste para o Jolie 7786, a gente também fez esse teste, né, utilizando um batom com Radiostar 1436, e aí a gente mede a dureza e a resistência ao corte. Então aqui a gente também consegue ter um equilíbrio entre dureza e resistência ao corte. Também é uma das patentes que a gente tem para esse produto, porque realmente ele consegue trazer mais resiliência para a bala do batom. Então a gente consegue ter um batom mais resistente, mas sem impactar no payoff do produto. E aí a nossa terceira patente para esse produto é em termos dele ser um booster de FPS. Então aqui a gente fez, a dispersão de filtro inorgânico, então aqui a gente usou o titânio em diferentes concentrações. Aqui a gente fez, a dispersão do titânio em C1215 alquilbenzoato, e aqui a gente fez a dispersão no nosso Radiostar 1436. E aí a gente consegue ver aqui que a gente tem as curvas muito mais suaves, né, quando comparado aqui. E também quando a gente olha para o microscópio também, a gente vê aqui, né, que as partículas estão muito melhor, né, dissolvidas do que aqui. Aqui a gente tem alguns aglomerados, e é justamente porque como ele ajuda, nessa boa dispersão, né, na boa dispersão dos pigmentos, né, e acaba que os filtros inorgânicos vão ter um comportamento muito semelhante aos pigmentos, então ele funciona muito bem para isso, então como acaba que os filtros eles ficam muito melhor dispersos, né, você consegue ter um FPS maior quando você tem isso, e também o que vai ajudar é a propriedade de formação de filme, né, quando você tem um filme, né, muito mais, uniforme, isso também te ajuda a ter um booster de FPS. E aí aqui é quando a gente aplica ele com os filtros orgânicos. Então aqui a gente desenvolveu, né, as formulações, sem o Radiostar 1436, aqui é uma emulsão, é uma formulação de proteção solar, que a gente usou o Jolie 7202, uma que a gente usou com o C12C15 alquilbenzoato e uma que a gente usou o diisopropil adipato. E aí aqui a gente fez a medição, né, do FPS dessas formulações, e aí aqui a gente fez a mesma emulsão, mas utilizando 5% do Radiostar 1436. E aí a gente vê que a gente consegue aumentar até 40% do FPS da formulação, só utilizando 5% dessa matéria-prima. Então acaba que é uma propriedade bem interessante, né, quando a gente está falando de um produto que, além dele ter cor, ele também tenha FPS. E aí aqui a gente tem também as nossas curvas de absorvância que mostram isso, né? Que quando a gente usa o Radiastar 1436, a gente tem realmente uma maior absorção da radiação. E aí, esse era um overview que eu queria dar para vocês, né, dos produtos. E aí eu vou passar para algumas formulações que a gente tem também com esses produtos. E aqui eu selecionei 3 formulações que a gente tem, mas no nosso website a gente tem diversas formulações que vocês conseguem acessar. É só entrar no nosso site, né, pedir o acesso, que daí a equipe libera. E aí tem várias formulações que vocês podem se inspirar. Aqui a gente, trouxe formulação que também tem alguns ingredientes da Color Mix, então, né, se vocês quiserem algum ingrediente, por exemplo, os pigmentos, vocês também podem entrar em contato com eles. Então aqui a primeira formulação é uma base facial com FPS 30. Então aqui para a gente trazer mais estrutura para essa base, ela é uma base creme compacta,
E então, para a gente trazer realmente essa textura, a gente usou uma das nossas matérias-primas, que é um modificador reológico, é uma matéria-prima bem legal para você criar diferentes texturas, que é o nosso Radia 7799. Ele é um blend. A gente usou ele também combinado com cera. E aí a gente usou, né, alguns outros emolientes que a gente também tem dentro do nosso portfólio. E aí aqui o destaque tá, né, para o nosso Radiestar 1436, que ele vai nos ajudar na dispersão desses pigmentos que a gente tem na formulação. E a gente também usou o nosso Dioli 7202, né, que é um dos nossos substitutos de silicone, e a gente usou ele aqui a 4,5% para nos ajudar também na solubilização desses filtros orgânicos que a gente tem dentro da formulação. Aí a nossa segunda formulação seria um sérum com efeito glow. Então, aqui o destaque tá para o nosso Jolie 7786. Aqui ele realmente foi utilizado, né, com esse intuito de trazer mais luminosidade para a pele quando o produto é aplicado. Aqui também para a gente conseguir trazer mais viscosidade para esse sérum, a gente usou o nosso Radia 7798, que é o nosso substituto de dimeticone de alta viscosidade. E aí a gente também combinou com os umectantes também que a gente tem dentro do nosso portfólio. A gente também trabalha com glicerina e com propileno glicol. E aqui a gente também, né, tem alguns ingredientes que são da Color Mix, por exemplo, né, o nosso extrato de aloe vera. E é aqui mais uma formulação, essa é uma formulação de batom, e é aqui que a gente usou 20% do nosso Radiestar 1436, que além dele ajudar na dispersão dos pigmentos, ele ajuda a estruturar a bala do nosso batom. E aí aqui também tem uma matéria-prima bem legal que eu não trouxe para vocês hoje, mas é o nosso Jolie 7181. Essa é uma matéria-prima que ele ajuda bastante na formação de filme. Então, para a formulação de batom, acaba sendo bem legal para a gente não ter essa migração, principalmente se combinado com o nosso Radiestar 1436. Então, aqui a gente usou 18%, né, do nosso Jolie 7181 e 20% do nosso Radiestar 1436. Então, a gente consegue, né, ter um batom que realmente ele fixe bem nos lábios. E aí era isso, assim, que eu queria mostrar um pouco para vocês hoje. Eli, se você tiver alguma coisa assim também para compartilhar, quiser adicionar alguma coisa, também fica à vontade. E aí eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. É só tema bem de agora, né, Jéssica? Essa questão da multifuncionalidade, não só de produto acabado, mas de matéria-prima, que você tem essa versatilidade para poder. A gente acabou, né, dentro do laboratório lá da Color Mix, fazendo bastante experimentos aí com esses ésteres. Eu, Uhum. Eliane, particularmente, sou uma apaixonada por éster, acho que o éster traz, né, um benefício para as formulações de sensorial, ainda mais se ele tem esse índice de naturalidade muito interessante, né, que vocês têm na linha Exatamente. Jolie. Mas eu queria comentar uma coisa, assim, que eu acho que está no momento bom para a gente dizer isso sobre os produtos filtro solar multifuncionais, né? A gente sabe que muitas empresas estão fazendo essa opção, né, por ter, principalmente as empresas médias, as pequenas, a gente sabe a dificuldade, né, que é do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista regulatório, enfim, dos filtros solares, e vem crescendo bastante essa questão né, de um produto que tenha proteção solar. Então, olha que legal você Uhum. poder trazer esse clendon esqualano vegetal, né? Que é uma substância Uhum. muito mimética aos lipídios, né, naturais da nossa pele, para a formação de barreira, para tudo isso. E você ainda poder melhorar a performance de FPS, sabe assim? Então, eu acho que quando você vai pensar hoje em formulações modernas, né? Que tragam esses benefícios, porque é o que o desejo, né, do consumidor lá na ponta. Eu acho muito interessante o portfólio da Oleon, como você apresentou. E é isso, né? A gente está à disposição. A gente fez um protótipo que foi. A gente apresentou durante esse primeiro semestre em vários eventos que a gente participou, que é a combinação do Radia 7798 com o 7799 que dá uma opção de você fazer um gloss lindo e maravilhoso
né? Sem, Uhum. sem taque, sem grude, daqueles produtos multifuncionais que você faz boca, bochecha, olho. Então, Sim. assim, a gente ficaria aqui hoje o dia inteiro falando de possibilidades, mas vamos ouvir, né, o pessoal, alguma dúvida ou alguma sugestão também. A gente está aberto para isso. Sim, é igual você comentou desse produto que vocês fizeram, é até um produto que eu mostrei em uma das formulações, né, que é o nosso Radia 7799. É um produto que a gente consegue brincar bastante com essas texturas, né, mas é bem isso, a Sim. gente tenta sempre trazer produtos que sejam multifuncionais, que vocês vão conseguir aplicar em diferentes formulações, com diferentes claims, né, então a gente realmente sempre tenta trazer esses estudos, né, para você, se você quiser aplicar para um skincare, você vai conseguir. Se você quiser usar o mesmo produto dentro da empresa para aplicar para um produto capilar, você também vai conseguir. Então, essa que é a ideia realmente. A gente tenta trazer a sustentabilidade não só nos produtos, né, mas também pensar em você reduzir a quantidade de matérias-primas, né, que você tem dentro da sua empresa. A gente tem uma questão aqui da Thaís Bazanella, que ela está perguntando se todas as matérias-primas apresentadas já são certificadas Cosmos, ou se são possíveis de certificação, Jéssica. Já tem a certificação Cosmo, sim. A Soraya Oliveira, ela está perguntando se a gente vai disponibilizar a apresentação. Sim, Soraya, a gente vai deixar os contatos aqui, como a Jéssica falou, né? E a gente disponibiliza sim. Se vocês precisarem também de alguma ajuda com formulação, de sugestão, a gente também está à disposição. E a Gisele de Oliveira está perguntando onde lê-se em alguns INCIs, propileno glicol são de origem vegetal, Jéssica? Sim, o nosso propileno glicol é de origem vegetal, a glicerina também é origem vegetal. O nosso propileno glicol, ele é da couza, derivado de couza. Que é bem legal, né? Essa possibilidade, porque muita gente utiliza propileno e para quem está se vegetalizando, para quem está se tornando mais sustentável também é bem legal. A glicerina Exato, é. também, né? A gente tem visto bastante a glicerina, acho que muitos clientes já utilizam, né, glicerina vegetal, mas ainda tem bastante gente que usa o propileno glicol de origem petroquímica, mas a gente Sim. tem essa opção vegetal e a gente também trabalha com dipropileno glicol também de origem vegetal. Mais alguém? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. São certificadas, a gente já respondeu. A Mariana. Oi, Mariana, tudo bem? Bom te ver aqui. Se esses itens citados já tem no Brasil ou seria importação? Olha, alguns itens a gente já tem aqui no Brasil, mas alguns itens a gente teria que ainda trazer, importação, mas isso sem problemas. Até não mencionei, mas alguns dos produtos da Oleon, eles diferem, né, aonde vai ser a produção, mas a maioria desses itens que eu apresentei hoje, eles são produzidos na Europa, a gente consegue trazer eles até que bem rápido, assim, para o Brasil, e aí dependendo de como for, né, daí a gente já manda para a Color Mix, aí eles já conseguem fazer a distribuição. E o fracionamento, né, Mariana? Mariana, desculpa, Exato. para Mariana também e para Jéssica. Mariana, está tudo bem, graças a Deus, e feliz de ter você aqui conosco. A gente não trouxe aqui nessa webinar, porque se vocês pegarem o portfólio, a gente pode enviar para vocês da Olha, eu nunca vi tanto éster reunido num único catálogo. Tem de cadeia muito pequenininha, média, grande, saturada, para todo modelo. E eu queria comentar que a Oleon tem uma gama de óleos vegetais muito interessantes também, do ponto de vista de uma qualidade realmente. A gente sabe, né, como é complexo trabalhar com óleo vegetal por questão de oxidação tal, e o produto deles é muito legal. Então, com um custo-benefício também muito interessante. Então, dos famosinhos, Rosa Mosqueta, os tradicionais, enfim, tem um portfólio extenso, tá bom? A Thaís Bazanella, olá Thaís, bom te ver aqui também. Acho que você ainda continua com os cabelinhos vermelhos. Qual a concentração do 7786
para um demaquilante, assim, qual a indicação dele para um demaquilante, Jéssica? Olha, a gente tem formulação que a gente usou ele a 5%, tem formulação, acho que formulação mais líquida, assim, né? De, por exemplo, um demaquilante ou uma loção, a gente usou ele a 5%. A gente também tem formulação que a gente usou ele tipo em lencinho de limpeza, que a gente usou ele a 3%. E aí a gente teve excelentes resultados também. Legal isso, né? Ontem eu tive visitando uma empresa de lenço umedecido, né? E a gente às vezes não imagina a quantidade de produtos que dá para vir nessa categoria, né? Demaquilante, agora já tá se pensando em produtos em lencinhos, mas que tenham proteção solar. Então, olha que legal poder contar com esses ésteres que têm essa performance de booster, de melhor. E aí dá para brincar muito, né, Jéssica? Porque, por exemplo, se a gente usa um 7799, para quem não Uhum, viu, né, quem não está com a matéria-prima na mão, uhum. você olhando para ele, ele parece um pantenol, só que lipo, né? Mas é aquela Uhum. transparência, aquela viscosidade. Então, olha que riologia interessante você pode fazer num demaquilante, talvez mais sólido, que não escorra, né? Então, Exato, dá para criar, gente, milhares de opções aí, se pensando em embalagens mais sustentáveis, dose única, enfim. A gente tem vários caminhos dependendo, né, do desejo dos projetos de cada empresa. Mas dá para a gente pensar em muita inovação com essa gama de produtos muito ricos da Olion. exato. E para esse produto, assim como eu mencionei, ele é um produto bem novo, assim, a gente acabou de lançar ele na Em Cosméticos Global. Então, agora a gente tem os testes de aplicação mais para produtos de skincare, mais para produtos de maquiagem, mas a gente também vai trazer alguns testes também de aplicação para cabelos, porque a gente acha que é uma matéria-prima, assim, bem legal para essa aplicação. Então, a gente está sempre trazendo testes novos, né, para a gente apresentar para os Uhum. clientes. Então, assim, vão entrando sempre em contato, que a gente está também sempre tem alguma novidade aí. É isso daí. Respondido, Thaís? Acho que sim. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Eu acho que acabou. É, acho que. Bom, se alguém precisar dos contatos da Jéssica, a gente tem também na Color Mix. Da mesma forma, a Jéssica tem os contatos da Color Mix se alguém precisar de alguma coisa diferenciada, porque a gente trouxe aqui algumas, a gente sabe, né, que a gente tem uma variedade grande da parte de pigmentos puros, orgânicos, inorgânicos, dispersos em pastas, revestidos, né? A gente tem muita opção. E a gente fica à disposição, né? E como a gente disse, quem precisar da apresentação, dá um oizinho para a gente, né? E a gente encaminha para vocês com muita alegria, né? Sim, com certeza. E aí a gente fica à disposição para se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma informação adicional, podem falar comigo ou também com o pessoal da Color Mix, que aí vai ser um prazer a gente tentar entender um pouquinho mais o projeto de vocês e ver como a gente pode ajudar. É isso. É isso. Bom, agradecer então mais uma vez, Eli, obrigada pelo convite, obrigada ABC também pelo espaço, foi um prazer participar aqui hoje de manhã com vocês. A Color Mix, né? Em nome da Color Mix, agradeço aí a participação de todos, né? Tem gente pedindo já a apresentação. Manda um oi para a gente, por favor. É, a gente não escreveu aqui, mas a gente tem os contatos via WhatsApp. Eu não sei se você tem isso em apresentação, Jéssica, mas vocês têm Eu, contato da Color Mix, né? ó, deixa eu compartilhar aqui de novo, aí É, quem porque aí quiser fica. pegar o meu contato, fica mais fácil. Eu vou deixar também aqui no chat. Acho que vocês estão vendo, né, minha tela? Sim, Meu contato? sim, Aí, se vocês quiserem, vocês podem me mandar um e-mail, aí eu compartilho a apresentação também. sim. Estou deixando aqui meus contatos também, Tá bom. tá bom? Quem precisar,
Super, super, super agradecimento a todos que estiveram conosco, ABC, Oleon, estamos aqui. Com Na certeza, Incosmetic, e na Incosmetic tem novidades, hein? Não percam, vai ser legal. com certeza. Né? Gente, Tá bom. tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada, bom dia. Até a próxima.